Cristo Senhor, eis ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor. Não mais tememos morte nem dor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Morte cruel, sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Ressuscitou em glória o Senhor, demos-lhe todos honra e louvor. Culpa e temor vencidos estão, Cristo nos traz real salvação. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Com alegria Cristo servi, sempre confiando a Ele seguir. A todo aquele que nele crer, em sua glória o quer receber. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Aleluia! Cristo ressuscitou. De fato, Ele ressuscitou. Aleluia! Damos início ao nosso culto de Páscoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo que serve como introdução para este nosso momento de culto doméstico é o Salmo de número 16. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Nós oramos. Todo-Poderoso Deus, que através de teu único Filho Jesus Cristo venceste a morte e abriste para nós o portão da vida eterna, oramos com humildade para que possamos viver diante de ti em justiça e pureza para sempre, mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Linda Páscoa do Senhor, vem do céu.
Palavra de Deus do Antigo Testamento, conforme está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 25, dos versículos 6 até 9. O Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos em vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Leitura do Novo Testamento, leitura da Epístola, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 até 11. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e, mais tarde, por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu
Leitura do Santo Evangelho para o domingo de Páscoa é a leitura do Evangelho conforme João, capítulo 20, dos versículos 1 até 18. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, uma à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor! E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Nós confessamos a nossa fé cristã conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, quando vamos meditar na Santa Palavra de Deus, neste dia todo especial, esse domingo de Páscoa. E nós vamos fundamentar a nossa reflexão no Evangelho de hoje, João capítulo 20, versículos 1 a 18, e vamos destacar o versículo número 1, onde lemos: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Jesus disse que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, e que são felizes aqueles que ouvem a sua palavra e aguardam em seu coração. Amém. Amado irmão, amada irmã, quero começar essa mensagem desejando para você e a sua família uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Sim, estou desejando para você uma feliz Páscoa. Mas talvez você esteja se perguntando, é possível ter uma Páscoa feliz? Sendo que esta já é a segunda Páscoa que nós estamos celebrando nesse período de pandemia. No ano passado, celebramos a Páscoa bem no início da pandemia. E ainda estávamos curiosos, na expectativa do que poderia acontecer. Talvez pensávamos que esta pandemia teria uma duração bem mais curta do que está tendo. Apenas algumas pessoas tinham morrido naquela ocasião. E parece que as notícias vinham de longe. As pessoas que estavam enfermas, as pessoas que estavam falecendo, eram pessoas distantes de nós. Pois um ano se passou e agora estamos vivendo, segundo os especialistas, o pior momento da pandemia. Não sabemos se as coisas vão melhorar ou se vão piorar no futuro. Mas o fato é que, atualmente, nessa Páscoa de 2021, vivemos o pior momento da pandemia. E parece que a coisa chegou mais perto de nós. Pessoas muito próximas a nós adoeceram, alguns de nós adoeceram, e pessoas muito próximas de nós faleceram. Perdemos amigos, familiares, colegas de trabalho e assim por diante. E segundo os especialistas, esse vírus ele está sofrendo processos de mutação, o que cria uma expectativa e coloca uma interrogação enorme, inclusive, na mente das autoridades da área da saúde, dos especialistas nesta área, se as nossas vacinas de fato vão ser eficazes para todas essas variações do vírus. Enfim, é um momento difícil. A economia no Brasil, a economia no mundo sofre as consequências da pandemia. Nós estamos sentindo essas consequências em nossa família, em nossa congregação, na IELB. É uma situação que talvez nós jamais imaginaríamos que estaríamos vivendo. Uma situação de uma pandemia que já dura mais de um ano. E a pergunta que eu faço novamente, é possível ser feliz? É possível ter uma feliz Páscoa em meio a tudo isso? Pois a primeira Páscoa, a Páscoa do Antigo Testamento, ela foi instituída exatamente num período muito difícil. Mas muito mais difícil do que esse que nós estamos vivendo agora. O povo de Deus estava como escravo no Egito há mais de 400 anos, em torno de 430 anos. Trabalhava como escravo de Faraó e do povo egípcio. E Deus havia decidido tirar o povo da terra do Egito e tinha chamado Moisés para liderar o povo nessa saída do Egito. O que ocorre é que Faraó não permitiu a saída do povo. Faraó resistiu à palavra do Senhor, Faraó endureceu o seu coração
e não permitiu a saída de Israel. Por isso Deus então começou a enviar as pragas. Deus já havia enviado 9 pragas. Pragas que foram assoladoras, que trouxeram um prejuízo incalculável para o Egito, para o povo egípcio. Pois apesar dessas pragas, Faraó não permitiu a saída do povo. Então Deus anuncia através de Moisés a 10ª praga. E essa seria muito desastrosa. Nessa 10ª praga, Deus passaria por toda a terra do Egito. E todos os primogênitos dos egípcios, dos escravos que moravam no Egito, dos povos que estavam no Egito, e inclusive dos animais, todos os primogênitos seriam mortos. Vocês imaginam, queridos irmãos, a situação, o cenário? Em cada casa, em cada família, haveria um morto. O primogênito seria morto. Mas para o povo de Israel havia uma esperança. Deus ordenou que fosse separado um cordeiro, que esse cordeiro fosse matado num determinado dia e que o sangue do cordeiro fosse passado nos umbrais das portas. E a promessa foi, aonde estiver o sangue do cordeiro, não haveria morte. Os primogênitos daquela casa, daquele lar, seriam poupados. E foi o que aconteceu. Os israelitas, o povo de Deus, os hebreus, ouviram a palavra de Deus, confiaram nessa palavra, fizeram o que Deus havia pedido, mataram o cordeiro, passaram o sangue nos umbrais das portas, e quando o anjo do Senhor passou e feriu todos os primogênitos do Egito, inclusive o filho de Faraó, o que era herdeiro ao trono, a suceder Faraó no reinado no Egito, todos pereceram, todos foram mortos. Houve uma mortandade muito grande em todo o Egito. Porém, os primogênitos dos hebreus foram poupados. Então nós vimos que a Páscoa ela é instituída no meio de um cenário caótico, de um cenário difícil, de um cenário de morte. Mas a Páscoa é uma esperança de vida, de sobreviver em meio a esse caos. Porque os primogênitos dos hebreus viveram, não morreram, graças à intervenção divina. Bom, nós sabemos da história que a partir dessa 10ª praga, Faraó permitiu que o povo saísse do Egito e eles atravessaram então o Mar Vermelho e começaram a sua caminhada em direção à terra prometida. E Páscoa, portanto, é uma palavra hebraica que significa passagem. Porque quando o anjo da morte passou em todos os lares no Egito, os primogênitos dos hebreus foram poupados, foram salvos, porque Deus os livrou da morte. Porque Deus fez uma promessa e aqueles que confiaram nessa promessa tiveram a vida dos seus primogênitos poupados. Pois bem, a Páscoa ela foi celebrada ao longo do Antigo Testamento, ano após ano, lembrando aquela ação extraordinária, aquela ação maravilhosa de Deus no Antigo Testamento. E quando Jesus veio ao mundo e realizou a obra do seu ministério, a obra da salvação, ele foi crucificado exatamente numa sexta-feira antes da Páscoa. E exatamente no dia da Páscoa, ele ressuscitou. Ele ressuscitou conforme nós ouvimos no relato do Evangelho, e Maria Madalena, conforme nós vimos aqui, foi aquela que bem cedinho foi ao sepulcro, porque ela queria fazer algumas homenagens a Jesus, que ela imaginava que estava morto, e ela encontrou a pedra revolvida. Jesus havia ressuscitado. Portanto, Jesus ressuscita dos mortos exatamente na Páscoa do Antigo Testamento. E esse também era um momento muito difícil, porque o povo de Deus novamente era escravo. Agora não mais dos egípcios, mas ele era escravo dos romanos. Os romanos subjugavam o povo de Deus, cobravam altos tributos, tiravam a liberdade do povo de Deus.
E por isso havia um descontentamento, havia uma insatisfação, uma infelicidade muito grande, uma falta de perspectiva para o povo de Deus. E ele esperava um libertador político, alguém que derrotasse os romanos e restabelecesse a tranquilidade, a ordem e a paz em Israel. Pois, em meio àquela situação caótica, o Filho de Deus, que veio ao mundo, que cumpriu a lei em favor da humanidade, que morreu na cruz para conquistar perdão, vida e salvação para todo aquele que crê, pois exatamente ali, nesse contexto, Jesus ressuscitou. E no momento em que Jesus ressuscita, renasce uma esperança não para a nação que esperava um libertador político, mas renasce uma esperança para aqueles que conheciam a promessa de Deus, para aqueles que confiavam na promessa de Deus, para aqueles que esperavam o Messias, o Redentor, o Salvador. E começa então ali, queridos irmãos, uma esperança não apenas para essa vida, mas começa uma esperança que vai além dessa vida. Começa uma esperança que vai a eternidade adentro. Começa uma esperança que é para todo sempre, que é eterna. Lá no Antigo Testamento, nós vemos uma libertação que duraria por algum tempo. Aqueles primogênitos que foram poupados, algum tempo depois faleceram, perderam sua vida. Mas a ressurreição de Jesus, ela passa a ter um sentido, um significado muito maior. Porque ela nos mostra que quando nós confiamos na promessa de Deus, especialmente quando nós confiamos nas promessas de Deus relacionadas a Jesus e a sua obra, nós podemos ter certeza de que a morte foi vencida, de que as bênçãos de Deus não são para 70, 80, 90 anos, mas as bênçãos de Deus para nós são para todos sempre, são eternas. São eternas. Por isso, queridos irmãos, a Páscoa, ela é, acima de tudo, uma mensagem de esperança. A mensagem da Páscoa é uma mensagem de esperança. Já foi no Antigo Testamento e passou a ser ainda mais uma mensagem de esperança no Novo Testamento. Porque a Páscoa nos mostra, queridos irmãos, que Deus não virou as costas para nós, que Deus não nos desamparou na nossa ruína, na nossa situação de desgraça e de perdição. Mas Deus veio e agiu e conquistou a vitória sobre os nossos maiores inimigos, sobre o diabo, sobre o pecado e sobre a morte. Porque a ressurreição de Jesus, ela é a garantia de que a obra de Jesus em nosso favor foi válida. A justiça de Deus foi satisfeita quando Jesus deu a sua vida na cruz. E a ressurreição de Jesus, diz o apóstolo Paulo, é a garantia de que nós também vamos ressuscitar. Por isso, se um dia alguém perguntar para mim ou para você, por que é que vocês têm esperança de que irão ressuscitar? A resposta é bem simples, porque o nosso amado Salvador Jesus morreu e ressuscitou. E Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 20, que a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós também ressuscitaremos. Ele diz que Cristo é as primícias, foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. E aí ele acrescenta, depois nós, os que somos de Cristo, na sua vinda, seremos ressuscitados e viveremos eternamente. Por isso, queridos irmãos, nós podemos sim, mesmo em meio a essa situação caótica que nós estamos vivendo, não sabemos o que vai acontecer conosco, com a nossa saúde, com a nossa vida, não sabemos o que vai acontecer com as pessoas que nós amamos, não sabemos como é que vai ser a situação financeira nossa, da nossa família, da nossa igreja, do nosso país, do mundo, mas nós sabemos que nós temos um Deus vivo, um Deus que em Cristo morreu por nós, ressuscitou e está conosco. Prometeu estar conosco e está conosco. E também está ocupando o trono, o mais nobre, o mais grandioso trono, que é o trono celeste.
E Jesus, que morreu e ressuscitou, subiu aos céus e disse: vou para junto do Pai preparar-vos um lugar. E ele também disse que seria o nosso intercessor, o nosso mediador junto ao Pai. Tanto que João, na sua epístola, escreve dizendo: filhinhos, essas coisas eu escrevo para vocês para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, lembre-se que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E esse advogado é justamente o Filho de Deus, que se fez um de nós, que veio ao mundo, conquistou o perdão e a salvação, morrendo na cruz em nosso lugar e ressuscitando ao terceiro dia. Por isso, quando Maria Madalena vai ao sepulcro, naquele primeiro dia da semana, bem cedo, e encontra o sepulcro aberto, percebe que a grande pedra que havia sido colocada diante do túmulo estava revolvida, havia sido removida, havia sido tirada. Esta é a prova da vitória. O túmulo vazio, que depois foi testemunhado por Pedro e pelos demais apóstolos, que viram lá o túmulo vazio, viram os lençóis sobre os quais Jesus havia sido deitado. O túmulo vazio é o símbolo da vitória de Deus em nosso favor. E essa vitória de Deus, ela pode ser comemorada, ela deve ser comemorada, ela deve ser celebrada em todos os momentos da nossa vida. Nesse período de pandemia, nesse período difícil, quando tiver terminado a pandemia, e até mesmo quando chegar o nosso momento derradeiro, quando chegar o momento da nossa morte, ou quando a morte chegar para alguém muito próximo de nós, alguém da nossa família, essa mensagem da Páscoa é real. Essa mensagem da Páscoa pode e deve nos dar esperança, porque a mensagem da Páscoa nos dá uma perspectiva de vida nova, diferente, que não é só para o aqui e agora, não é só para essa existência na qual nós vivemos, mas é uma perspectiva que vai além do túmulo, que vai além do cemitério, que vai além da morte física, que vai à eternidade adentro. A Páscoa é a garantia de que em Cristo nós temos perdão e vida eterna. Por isso, nada que aconteça conosco aqui neste mundo, nada pode nos ameaçar. Nada pode tirar a nossa esperança, nada pode tirar a nossa alegria. Podemos confiar de que Deus está conosco, Ele venceu os nossos inimigos, Ele caminha conosco, apesar das dificuldades e problemas que enfrentamos. Ele não promete nos livrar das dificuldades aqui, mas Ele promete estar conosco. E assim como cumpriu a promessa no Antigo Testamento, a promessa é: quem crer e for batizado será salvo. Sobre nós que cremos e somos batizados, a morte eterna não tem mais nenhum poder. Porque Ele vive, Cristo vive, nós também viveremos. Esta, queridos irmãos, é a mensagem da Páscoa. Por isso, assim como comecei esta mensagem, quero concluir desejando para você, para sua família, uma feliz e abençoada Páscoa. Amém. E que a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Glória lá
Agora nós vamos assistir a participação das crianças da Paróquia Evangélica Luterana da Esperança neste culto de Páscoa. Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus, seu sangue derramou, das culpas me lavou, morreu, ressuscitou, e para o céu voltou, Cristo vive, Cristo voltará, com ele ao céu eu vou. Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus, seu sangue derramou, das culpas me lavou, morreu, ressuscitou, e para o céu voltou, Cristo vive, Cristo voltará, com ele ao céu eu vou. Nós vamos orar. Ó Todo-Poderoso, eterno e misericordioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos e bendizemos a Ti, pois em Tua infinita bondade não poupaste o Teu próprio Filho, mas o entregaste pelas nossas ofensas e o ressuscitaste para a nossa justificação, fazendo-o as primícias dos que dormem. Ó fiel Salvador Jesus Cristo, rendemos graças a Ti pela Tua triunfante ressurreição, por meio da qual aboliste a morte e nos deste nova vida. Agora temos a certeza de que nos está reservada no céu uma herança pura, que não perde o seu valor e que não pode ser corrompida. Ó Deus Espírito Santo, louvamos e glorificamos a Ti, por haveres concedido, por Tua graça, que o consolo deste tempo santo seja proclamado ao mundo. Agradecemos-Te por Tua palavra e pelos sacramentos, pelos quais nos são concedidos e confirmados a justiça, a salvação e os tesouros da graça que Cristo adquiriu para nós. Ó Santíssima Trindade, abençoa a Tua Igreja e cuida para que as boas novas da vida sejam anunciadas por toda a terra. Conforta-nos com a certeza de que os nossos pecados estão selados na sepultura em que o nosso Redentor esteve e de que agora não há mais condenação para os que andam nos caminhos de Cristo Jesus. Afasta o nosso coração dos desejos e das inclinações deste mundo, para que não nos afastemos da herança da imortalidade no céu. Enquanto vivermos, guia-nos com os Teus conselhos, mas ao morrermos, dá-nos a coroa da vida, para que, com todos os santos anjos e os salvos, possamos louvar e glorificar a Ti pelos séculos sem fim, e todas as demais coisas que temos para Te pedir, e que Tu sabes melhor do que nós mesmos de que precisamos delas, pedimos orando como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Tenham todos uma feliz Páscoa.